Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma pergunta que vocês compartilharam comigo. Quero compartilhar a resposta dessa pergunta. Eu tenho recebido muito essa pergunta no meu inbox, no Instagram, e essa é a pergunta: por qual linguagem devo começar? Essa tem sido a dúvida mais frequente que eu tenho recebido. Vocês têm tido muito essa dúvida e eu espero nesse vídeo poder tirar essa dúvida e responder isso para vocês. E como eu respondi lá no Instagram de forma breve, a primeira coisa que você deve fazer é definir qual a área você deseja atuar. Basicamente, as áreas de desenvolvimento elas são divididas entre o front-end e o back-end. E o que são essas áreas? O front-end é a área da programação responsável por tudo aquilo que é visual, por todos os sites que nós vemos na internet, as landing pages, a interface do usuário. De forma resumida assim, o front-end é a parte visível de um site, de um aplicativo, de uma landing page, por exemplo. O back-end é a parte que ninguém vê, é a parte onde ocorre o funcionamento é a engrenagem de uma plataforma, por exemplo, a engrenagem de um app. O back-end ele é responsável por fazer o armazenamento das informações, por fazer as requisições para levar os dados para serem exibidos no front. Então, o front-end é toda a parte visível. Se você tem uma habilidade maior com design, se você já tem uma predisposição para essa área do design, de construir interfaces para o usuário, então você já fica um pouco balançado para esse lado, para escolher a área do front-end por você já ter uma predisposição a esse lado. Se você não tiver, e você, eu não gosto da área visual, não sou muito bom com o design de interfaces. Eu gosto mais da parte de dados, da parte ali do underground ali. Então, tem a parte do back-end que você vai fazer todas essas coisas que eu citei agora há pouco. Então, você mexe com banco de dados, você mexe com a criação de APIs, com o envio de requisições para o front-end, então todas essas coisas. E cada uma dessas áreas, ela possui linguagens de programação que se desempenham melhor em cada uma delas. Então, eu quero começar com mostrando um pouco dessas linguagens de programação. Deixa eu ver aqui. Aqui. Vamos lá. Eu trouxe aqui alguns exemplos de algumas linguagens de programação. E aqui nós temos o Java, PHP, C Sharp e Python. Essas são algumas das tecnologias também usadas no back-end. E aqui algumas das coisas que você pode fazer usando essa linguagem de programação. Com Java você pode fazer desenvolvimento móvel, que são os aplicativos. Você pode trabalhar com aplicações desktop, aplicações web, desenvolvimento de jogos e machine learning. Então, tem essas opções. Por exemplo, o Java, a base do Android é Java, o Kotlin, que é o framework na parte do desenvolvimento de aplicativos, usado pelo Android. Então, a base dele é Java. Então, se você tiver um bom conhecimento de Java, se esse for o seu interesse em trabalhar com algumas dessas áreas, Java é uma boa opção para você. Aí vamos seguindo aqui com o PHP. O PHP ele é uma das linguagens assim mais voltadas para o back-end, muito usada também. Então você pode usar ele no desenvolvimento móvel, aí server-side, que é a parte do servidor, é a parte justamente do back-end, não é a parte do cliente, mas a parte do servidor. E em aplicações desktop também. Além do PHP, tem aqui o C Sharp, que você pode usar ele para aplicações web, aplicações móveis, desenvolvimento de jogos, softwares de realidade aumentada. Então aqui, ó, uma das coisas que eu até estudei um pouco sobre isso, bem por alto, sobre o C Sharp, que tem um framework chamado Xamarin. Algumas pessoas chamam Xamarin, eu falo Xamarin. E você pode usar ele para fazer aplicativos multiplataforma, que seria o quê? Você escreve um código só tanto para o Android como para o iOS.
Tem também o Python, que já é mais voltado a essa parte aqui da ciência de dados, e você pode usar ele para aplicações desktop, ciência de dados, automação, machine learning e desenvolvimento web back-end. Também tem aqui que eu não coloquei essa questão da automação usando, acabou que eu esqueci agora o nome, Raspberry Pi, que é uma plaquinha de circuitos para você criar pequenos robôs, assim, automações. Então, essas são algumas linguagens, não trouxe todas, trouxe assim apenas algumas para poder exemplificar isso para vocês, para que vocês possam, a partir disso, ter um norte sobre qual área você deseja atuar. Eu quero trabalhar com ciência de dados. Então, quando você sabe que quer trabalhar com ciência de dados, você já tem um norte de qual linguagem escolher. Então, se é ciência de dados que eu quero, então a melhor linguagem é Python, por exemplo. Então, isso já dá uma clarificada para vocês. E eu quero passar agora para o lado do front-end. Vamos lá. O front-end ele é baseado nisso aqui. Tudo que está na web, todos os sites, eles usam HTML, que não é uma linguagem de programação, para deixar bem claro. Se vocês falarem que HTML é uma linguagem de programação, digam que não aprenderam isso comigo. Não ensinei isso a vocês. HTML não é uma linguagem de programação, ele é uma linguagem de marcação utilizada para construir o esqueleto de um site, toda a estrutura ali para que o site seja construído. O CSS, ele é uma linguagem de estilização, se assim eu posso dizer. Ele é responsável por deixar o HTML bonito. Então, o HTML, ele constrói o esqueleto e o CSS deixa ele bonitinho. Ele vai fazer o visual da sua página. É com ele que você faz. Agora vamos para a linguagem de programação central assim da web, que é o JavaScript. O JavaScript ele é uma linguagem muito poderosa. Assim, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, eu utilizo o JavaScript no meu trabalho e eu acho que o JavaScript ele é muito robusto, porque acho que 95% da web usa JavaScript nas suas aplicações, é tudo baseado em JavaScript. E com o JavaScript você pode usar ele para o desenvolvimento front-end, no caso o desenvolvimento de sites, landing pages, coisas do tipo assim. Você pode usar ele no desktop, você pode usar ele para criação de aplicativos e você pode usar ele para o back-end. Então, uma linguagem só, você consegue cobrir essas 4 áreas aqui, o back-end, o front-end, mobile e desktop. Então, entrando um pouco mais a fundo assim nessa parte, aqui o back-end, por exemplo, você pode usar JavaScript com Node.js, que é uma espécie de framework usado para criação de APIs e manipulação assim na construção do banco de dados. Ele é baseado em JavaScript. No mobile, o JavaScript é usado com o React Native, que ele tem a mesma lógica do C# lá com o Xamarin. Você constrói um código só que vai servir para o Android e vai servir para o iOS. Então você não tem o problema de construir 2 códigos, um para cada plataforma, com o JavaScript e o React Native, que é o framework utilizado para isso. Você faz um código só para as 2 plataformas. Com o desktop, você faz isso usando o Electron, que é o framework para o desenvolvimento de aplicações desktop, usando JavaScript. E, em resumo, é isso. Eu espero que isso tenha ficado claro para vocês, que essa pergunta possa ter sido respondida. Se ficou alguma outra dúvida quanto a isso, pode deixar aqui nos comentários. E não se esquece de deixar o like nesse vídeo. Compartilhe com alguém que também tem essa dúvida, para que ela possa clarificar a mente dela quanto a isso e tomar uma direção na área da programação. E é isso aí. Valeu, galerinha, e até o próximo vídeo.